Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Hoje, dia 11 de novembro, celebramos a memória de São Martinho de Tours. Também, quarta-feira, celebramos a novena do Beato Mariano de la Mata. Rezamos em súplicas pelas almas e o descanso eterno de Rosária de Souza Silva, em seu 17º dia de falecimento. Também pela alma e o descanso eterno de João Pedro Augusto. Rezamos pela saúde de Ruth Arruda, da oficina de Santa Rita de Cássia. Também pela saúde de Felipe Facchini, pela saúde de Sônia e de Marilene. E em ação de graças pelo aniversário do Frei Jaime. São Martinho de Tours, nascido em 317, pertencia ao exército imperial. Depois que recebeu o batismo, abandonou o exército, tornou-se eremita, depois fundou um mosteiro, enviando muitos monges à missão. Nomeado bispo, peregrinava de um lugar a outro, como zeloso pastor e missionário. Pelos campos e cidades anunciava o Evangelho e muitos o seguiam na ação missionária. Deixemos, pois, nossa morosidade e sejamos mais atuantes na causa do reino. Demos início à nossa celebração. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos para esta nossa celebração. Com muita alegria nós nos reunimos de novo em torno do altar da Eucaristia para nos colocarmos sob a graça de Deus e desejosos de fazer sempre a sua vontade. Por isso apresentamos ao Senhor cada uma das intenções que temos em nossos corações, com aquelas que foram apresentadas pelo Frei Adam no início de nossa celebração. E confiantes no Senhor, peçamos a Ele que nos ajude para sempre correspondermos ao seu chamado e ao seu amor. E assim, meus irmãos e irmãs, iniciando esta nossa Santa Missa, reconheçamos-nos pecadores diante de Deus e, confiantes em sua misericórdia, imploremos o seu perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa.
e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que fostes glorificado pela vida e a morte do Bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Carta de São Paulo a Tito. Caríssimo, admonesta a todos que vivan submisos aos príncipes e às autoridades, que lhes obedeçam e estejam prontos para qualquer boa obra. Não injuriem a ninguém, sejam pacíficos, afáveis e deem provas de mansidão para com todos os homens. Porque nós outrora éramos insensatos, rebeldes, extraviados, escravos e toda sorte de paixões e prazeres, vivendo na maldade e na inveja, dignos de ódio e odiando uns aos outros. Mas um dia manifestou-se a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor pelos homens. Ele salvou-nos não por causa dos atos de justiça que tivéssemos praticado, mas por sua misericórdia. Quando renascemos e fomos renovados no batismo pelo Espírito Santo, Ele derramou abundantemente sobre nós, por meio de nosso Salvador Jesus Cristo. Justificados assim pela sua graça, nos tornamos na esperança herdeiros da vida eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal temerei. Estais comigo com bastão e com cajado, eles me dão uma segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Felicidade e todo bem hão de seguir-me. Por toda a minha vida e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Aleluia, aleluia, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia, como estou no Pai, permanecei em mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram a seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. E então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve que voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos ensina, entre muitas coisas, a trazermos sempre em nossos lábios, em nossas atitudes, um verdadeiro agradecimento a Deus pela vida e por todos os dons que nós recebemos dele com tanta generosidade e todos os dias em que nós vivemos. Neste Evangelho nos é apresentada uma cena bastante espetacular que fala sobre o Cristo que, caminhando com os seus discípulos, vê ao longe um grupo de leprosos. E esses leprosos, ao ver o Senhor à distância, começam a gritar a ele pedindo que tivesse piedade, tivesse misericórdia deles, porque sofriam com aquela doença. E é bem interessante esse Evangelho, porque diz que eles ao longe gritavam e pediam esta misericórdia de Cristo. E isto é bastante compreensível por algumas questões, né? Porque quando falamos sobre estes leprosos, nós estamos falando, primeiro de tudo, sobre pessoas que já eram, pela sua própria condição, julgadas pela sua sociedade como se fossem pessoas pecadoras, que elas ou seus pais haviam cometido algum pecado grave e por causa disso recebiam aquela doença como se fosse uma espécie de castigo. Então só o fato de ter a doença já lhes colocava numa situação marginal. E além disso, eles eram também expulsos das cidades, porque era como, vamos dizer assim, hoje em dia, uma certa forma de haver um distanciamento social. Né? Hoje nós fazemos isso, há tantos meses fazemos um distanciamento social para não haver o contágio do coronavírus. E naquele tempo a lepra era uma doença muito contagiosa e não era uma doença medicada. Então, para que essa doença não se alastrasse nas cidades, essas pessoas eram expulsas das cidades. E com isso podemos pensar na gravidade que essa situação lhes colocava, porque eram expulsos não apenas da cidade, mas das suas famílias, dos seus empregos, e já carregavam também este fardo de serem julgados como pessoas pecadoras. Então tudo isso trazia, sem dúvida nenhuma, um sofrimento que era muito profundo sobre essas pessoas. Um sofrimento religioso, social, um sofrimento por meio do qual eram simplesmente banidos da cidade, da família, das suas vidas. Era como dizer que aquelas pessoas, ao serem contaminadas pela lepra, perdiam a vida. Viviam, mas como se estivessem mortos.
E quando essas pessoas, portanto, clamam ao Cristo ao longe, porque não podiam se aproximar dele por causa dessas condições, então essas pessoas não estão simplesmente clamando por uma cura física, mas clamavam, em outras palavras, pela recuperação da sua vida. Clamavam para que fossem novamente resgatados e como se fossem novamente ressuscitados para poder voltar para suas famílias, para suas cidades, para a sua vida, para os seus trabalhos, para a sua dignidade, para se tornar pessoas novamente. Então, quando Cristo convida aqueles leprosos para que fossem até o sacerdote se apresentarem, o Senhor estava devolvendo a eles a vida. Fazia parte da lei que apenas os sacerdotes tinham a autoridade de declarar se uma pessoa estava ou não curada da lepra e por isso poderiam retornar à cidade, à família, à vida e etc. Então, quando o Senhor lhes manda apresentar ao sacerdote, não estava apenas lhes curando fisicamente, mas estava lhes resgatando a vida. E com isso, este milagre de Jesus se torna também um sinal daquilo que era a sua própria missão entre nós. Nós sabemos que os milagres de Jesus não são apenas válidos por causa do milagre em si, mas sobretudo por causa do sinal que eles significam. E com isso o Senhor revelava que a sua missão era justamente essa, de trazer a vida, de resgatar a vida, de devolver a vida àqueles que estavam mortos, e mortos no pecado, afastados de Deus, longe da sua graça, como estavam longe da cidade, longe das famílias, o Senhor veio resgatar-nos porque estávamos longe de Deus. E é bonito que nesse Evangelho nos contava também que apenas um entre estes 10 curados é capaz de retornar e reconhecer diante do Cristo que era por ele que se havia curado, que era pela sua graça, pelo seu milagre, pela sua misericórdia que ele havia sido curado. Não muitas vezes nós nos tornamos como aqueles outros 9, porque vejamos bem, quantas vezes o Senhor age em nossas vidas, nós clamamos a Ele o tempo todo. O tempo todo pedimos coisas a Deus, todos os dias quase pedimos a Ele pela saúde, pela família, pelo emprego. Nossa, quantas vezes nós temos pedido a Deus a respeito da cura do coronavírus e quanto nós pedimos constantemente a Deus. Mas entre tantas coisas que clamamos, que pedimos ao Senhor, será que, de fato, somos agradecidos ao Senhor por todo o bem que Ele nos concede? E, principalmente, somos gratos ao Senhor pela salvação que Ele nos mereceu por meio de Sua morte e ressurreição, que é, na verdade, o grande prêmio que Ele deseja nos dar, muito mais do que uma cura física, do que um emprego, do que qualquer coisa. O Senhor veio para nos dar a salvação, veio nos dar a vida, e nós lhe somos gratos pela vida que Ele nos ofereceu. Vamos pedir, meus irmãos e irmãs, ao Senhor Jesus que nos faça, por meio dessa sua palavra, compreender, acima de qualquer coisa, este mistério da salvação. Todo o resto nesta leitura apenas compõe um cenário para nos mostrar a sua mensagem central e mais essencial. Ele veio garantir-nos a vida. Somos gratos pela vida que Ele nos mereceu, somos gratos pela salvação que Ele nos trouxe, nos colocamos aos seus pés em atitude de serviço, em atitude de subserviência, para estar em suas mãos e fazer a sua vontade. Que a palavra de Deus nos ajude e que a intercessão do Beato Mariano também nos ajude para fazermos sempre aquilo tudo que o Senhor nos pede. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E agora, cheios de muita confiança, vamos apresentar ao Senhor as nossas preces. Ouvi, Senhor, o clamor do vosso povo. Ouvi, Senhor, o clamor do vosso povo.
Fazei com que todos que vos buscam vos encontrem e sejam agradecidos por vossa misericórdia, nós vos pedimos, Senhor. Ouvi, Senhor, o clamor do vosso povo. Fortalecei a caridade dos que se dedicam ao serviço dos necessitados e mais abandonados, e são para eles presença viva e de esperança e paz, nós vos pedimos, Senhor. Ouvi, Senhor, o clamor do vosso povo. Guardai e inspirai aos que defendem a vida e sua sacralidade, e são agradecidos por este dom divino, nós vos pedimos, Senhor. Ouvi, Senhor, o clamor do vosso povo. Tudo isso, ó Pai Todo-Poderoso, nós vos suplicamos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Coração para amar, para perdoar e sentir, para chorar e sorrir, ao me criado me destes, coração para sonhar, inquieto e sempre a bater, ansioso por entender as coisas que tu disseste. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao festejarmos hoje São Martinho, santificai, ó Deus, nossas oferendas, para que nos conduzam no caminho até vós, entre as alegrias e tristezas da vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São Martinho de Tours e fortaleceis a vossa Igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua peregrinação e o auxílio de suas preces, enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença. Nós nos associamos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão,
deu graças e o partiu. E o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dilo e todos os ministros do vosso altar, do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, especialmente dos nossos irmãos Rosário de Sousa e João Pedro Augusto, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, virei-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, nosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Cheios de muita confiança e fé, irmãos e irmãs, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz
do Senhor esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com o sacramento da unidade, dai-nos viver de inteiro acordo convosco, para que, imitando São Martinho na total submissão à vossa vontade, mereçamos a glória de vos pertencer. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós iremos, pois, realizar agora a novena ao Beato Mariano de la Mata. Reiniciamos hoje com o primeiro dia da novena. Peçamos a sua intercessão por todas as intenções que trazemos para esta Santa Missa, pedindo de forma específica pelas pessoas que sofrem as suas enfermidades e que o Senhor venha em auxílio de todos nós. Oremos. Senhor, sois a fonte de toda a vocação. Tendo chamado o vosso servo Beato Mariano para estar mais plenamente unido a vós, concedei-nos pela sua intercessão compreendermos melhor nossa vocação cristã. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Na história humana, a voz de Deus constantemente interpela os homens. Deus chama, convoca, convida a humanidade para entrar numa relação de amor e escolhe alguns para serem sua voz neste mundo. Todo homem é anunciador do Verbo, é a voz do Verbo. Cristo é a palavra, nós somos a sua voz. O Beato Mariano foi chamado por Deus para ser sua voz em meio aos homens. Foi neste mundo passageiro, testemunho da palavra eterna de Deus. Deu voz à palavra, porque anunciou a Cristo. Foi
Deus, porque acolheu, os pés de Deus, porque caminhou, levando a boa nova. O Beato Mariano, enquanto um homem chamado por Cristo, se torna para todos nós um exemplo de que todos podemos sim nos colocar ao serviço do Senhor que se revela no nosso dia a dia, nas pessoas que necessitam de alguma palavra, do afeto, da mão que se estende, e por isso todos nós, obedecendo o chamado do Senhor, vamos pedir ao Cristo que pela sua intercessão saibamos também estar sempre à sua disposição, como assim o fez o Beato Mariano. Oremos. Ó Deus, autor da paz e fonte da caridade, que concedestes ao Beato Mariano um admirável espírito de paciência e serviço aos pobres e enfermos, nós vos suplicamos que sirvamos sempre com amor aos nossos irmãos e que pela intercessão do vosso servo Beato Mariano alcancemos as graças que solicitamos. Amém. Passamos agora em um instante os pedidos que nós queremos alcançar do Senhor pela intercessão do Beato Mariano. E juntos, peçamos, rezando juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor, nós nos pedimos que possamos ver o Beato Mariano contado entre os vossos santos. Amém. Beato Mariano, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Beato Mariano, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto